Muito bom dia para você que acordou cedinho para assistir o nosso Campo Vivo de hoje. Olha só o que preparamos sempre com muito carinho para você. Conab vai comprar trigo para ajudar produtores. Preços estão abaixo do custo. China voltou a comprar frango do Brasil. Como esse retorno mexe com o mercado? Na COP30, Embrapa mostra como o agro ocupa o território nacional. Uma usina verde. O modelo de compostagem fica em Campinas. E o café produzido no Cerrado consolida sua qualidade. Qual legado o agro vai deixar na COP30? A gente te conta. Se ajeite por aí, o nosso Campo Vivo já começou, sempre com muita informação para você. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou uma medida de apoio aos produtores de trigo no Rio Grande do Sul e no Paraná. É que o custo da produção, gente, nesta safra foi maior que os preços de venda. Acompanhe a reportagem. A oferta global recorde e as importações mais competitivas fizeram a cotação do trigo despencar neste ano. E com o custo do plantio em alta, os produtores de trigo amargam prejuízo. O preço pago pela saca está abaixo do mínimo fixado pelo governo federal. Vou dar exemplo desse ano mesmo. No início do plantio, nós tínhamos uma saca de trigo R$ 80 a saca, hoje nós temos um trigo de R$ 64 a saca. E tem um custo de produção em torno de 70. Essa conta não fecha, não bate. Então, tá bem difícil, viu? Para equilibrar o preço do cereal, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, anunciou a liberação de 67 milhões de reais para apoiar o escoamento e a comercialização do trigo produzido no Rio Grande do Sul e no Paraná, na safra 24-25. Vão ser contemplados produtores rurais e cooperativas. Ter o suporte de política pública que permita, através dos seus instrumentos, buscar esse fator de liquidez para o agricultor é fundamental. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor, a área das plantações de trigo diminuiu 13% de um ano para cá. No Paraná, a queda foi de 28%. Nós vamos garantir o escoamento em torno de 250 mil toneladas de trigo, sendo 148 do Rio Grande do Sul e 102 do Paraná. Desta forma, a gente garante renda ao produtor e garante também para os consumidores em outras regiões que o produto estará com preço mais justo. É importante demais apoiar os produtores, gente. No caso do trigo, ainda mais, porque esse cereal é ingrediente do pão, que é um alimento indispensável para a segurança alimentar do Brasil e do nosso mundo. Quando o assunto é trabalho no campo e confiança na estrada, não tem conversa. A escolha é Chevrolet. Chegou a hora de aproveitar a condição exclusiva para você, produtor rural, que a Metronorte tem na S10 LTZ. Uma picape que entrega potência, tecnologia e conforto que só a Chevrolet oferece. E olha só, de R$ 324.790 por apenas R$ 285.900, com condições especiais para você, produtor rural e CNPJ. É robustez para encarar qualquer desafio, seja no barro da lavoura ou no asfalto da cidade. E ainda tem a tradição da Metronorte. Mais de 45 anos de mercado, o maior estoque da região e a melhor avaliação do seu usado. S10 LTZ Produtor Rural, feita para quem carrega o Brasil nas mãos. Passe amanhã mesmo na Metronorte e descubra essa condição imperdível. Metronorte, Avenida Brasília e JK. E com a volta da China como país comprador de frangos do Brasil, o setor está mais otimista. Como a gente sabe, o país asiático suspendeu as compras dessa proteína no primeiro semestre por um caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Agora, vamos saber mais os detalhes na reportagem. 560 mil toneladas, 1 bilhão e 300 milhões de dólares, 14% do faturamento anual. Esse é o tamanho do mercado chinês para a carne de aves produzidas no Brasil. Comércio que estava suspenso desde maio deste ano, quando foi registrado o primeiro e único caso de gripe aviária em granja comercial no município gaúcho de Montenegro. O estabelecimento foi totalmente isolado e sanitizado. Com a doença contida, o país teve o status de livre de influenza aviária de alta patogenicidade restabelecido. E agora, em novembro, após intensa negociação técnica e política, a parceria com a China foi retomada. Isso é uma notícia muito positiva,
porque no ano do maior desafio da história da avicultura brasileira, que foi o primeiro caso único e isolado da influenza aviária em aves comerciais, nós vamos conseguir crescer. Crescer na disponibilidade de carne para o brasileiro, que é o nosso principal cliente, e ainda por cima crescer nas exportações. Antes da suspensão, a China foi a maior importadora da carne de frango brasileira. Os chineses compraram mais de 228 mil toneladas entre janeiro e maio, com receita de 546 milhões de dólares. Mesmo com 6 meses de interrupção, o país segue como o quinto maior parceiro da avicultura nacional. Com a crise de gripe aviária no Brasil, mais de 40 países suspenderam em algum grau a compra de carnes de aves brasileiras. Atualmente, apenas o Canadá impõe restrições, mas o principal mercado para o setor segue sendo o nacional. 2 a cada 3 quilos de frango produzidos aqui ficam no país. Obrigado. Uma carne saudável, nutritiva e que cabe no bolso do consumidor. Para mim é melhor, eu não como carne vermelha. Eu acho realmente, sei lá, para mim realmente é melhor, não sei porquê. É uma coisa realmente que eu acho realmente que faz bem para mim. Eu procuro sempre um alimento num preço mais em conta e que seja mais saudável também. A demanda por carne de frango provavelmente vai estar aquecida, tanto agora no fim do ano, quanto até mesmo uma questão de sazonalidade, mas também lá em 2026 vai estar aquecida no setor externo, porque isso é o que vinha acontecendo até abril, antes do incidente, seja porque, quando a gente olha para o mercado interno, naturalmente a gente vê uma elevação do preço da carne bovina, e aí a carne de frango naturalmente ela é mais competitiva. A China segue como um grande importador. Mesmo com o mercado interno aquecido, é importante manter esse destino para as proteínas que o Brasil produz. Chegou a hora do nosso primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho do que ainda temos no programa por aqui. Na COP30, outra unidade da Embrapa está divulgando como o agro ocupa as terras do Brasil. Um exemplo de usina pública de compostagem com resultados muito positivos. O café do Cerrado tem qualidade, sabor e prêmio. E o que o agro vai deixar como legado na COP30? Vá logo ali, mas volte. Eu e Campo Vivo estaremos esperando você, hein? E o Campo Vivo voltou, gente. Você sabe, né? Aqui tem muita informação do mundo agro para quem vive da atividade e para quem também não vive, mas gosta de saber o que acontece nesse segmento. Então, vamos de notícia. O café produzido no Distrito Federal está entre os melhores do Brasil. A comprovação veio com o Prêmio Café do Cerrado Central. Vem comigo agora para saber mais sobre esse café. Fui gostando da atividade, fui trabalhando, fui aumentando e assim foi cheguei a esse ponto. Seu Carlos planta hoje em 80 hectares. Colhe, em média, 2.000 sacas de café por ano. Ele é uma referência pela qualidade e sustentabilidade na produção. 2/3 da propriedade são preservados. O manejo e pós-colheita são diferenciais no trabalho que ele faz aqui. Tanto que vende para uma das mais importantes empresas de café do mundo, que tem sede na Itália. Nessa fazenda aqui, o seu Carlos já produziu grãos, já criou gado, criou suínos também. Mas olha, nada deu tão certo quanto o café. Ele produz café aqui há pouco mais de 20 anos, já ganhou quase 10 prêmios, inclusive o de melhor café do Brasil. E para além, é claro, de todo o trabalho dele, toda a dedicação, muito desse resultado tem a ver com esse cenário aqui, ó, que tem muito mais do que essa beleza que a gente está vendo. Tem terroir, o termo francês que se refere às características naturais da região e que interferem na produção do café daqui. Brasília tem boa altitude, tem clima favorável com inverno seco e, junto com o trabalho do produtor, faz um café tão bom ou melhor do que de muitas regiões tradicionais do Brasil. A afirmação é deste especialista, que avaliou os cafés inscritos no Prêmio Café do Cerrado Central. São cafés extremamente doces, tem um corpo bem pesado, né, um corpo bem espesso, né, que a gente pode falar, acidez alta, acidez equilibrada, complexidade, notas florais, castanhas, enfim, né, açúcar mascavo. Então são cafés que estão muito no gosto dos brasileiros, né, mas com muita qualidade. O prêmio é uma iniciativa do Sistema da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, Senar e sindicatos, em parceria com o Sebrae
e Secretaria da Agricultura do DF. Foi a primeira edição. Eu acho que isso é muito importante, a gente indicar que ele está produzindo com qualidade e tem perspectivas futuras. E que futuro, comemoram os sócios Juliano e Felipe, os grandes vencedores. É bom para a gente saber que a gente está no caminho certo, né? Que o Café do Cerrado, gente, conquiste esse e muitos outros prêmios para o Brasil e pelo mundo afora. E chegou a hora de saber o que está movimentando os preços internacionais. É hora de você ficar em dia com o mercado. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. O plantio para a safra 25-26 vem acontecendo no Brasil com certo atraso em algumas regiões e a grande preocupação fica por conta do clima. Por isso, o Em Dia com o Mercado hoje vai focar no clima, o que as previsões mostram, e também os dois fenômenos climáticos que mais afetam a safra na América do Sul, que é o El Niño e o Laninha. Como é que as previsões vêm mostrando essa situação para esses dois fenômenos climáticos? Por isso, vamos direto ao ponto, olhando exatamente isso aqui, a temperatura média da superfície do Oceano Pacífico, que é base para a formação desses dois fenômenos climáticos, El Niño e Laninha. Quando nós temos o esfriamento das águas na região 3.4, isso configura uma situação de Laninha. E para isso, em setembro de 2025, agora, as previsões apontavam que em dezembro nós tínhamos esta configuração, essa previsão, temperaturas próximos da neutralidade, próximos da normalidade, um pouco abaixo as temperaturas, o que configuraria próximo da neutralidade. Porém, na atualização agora do mês de dezembro, nós vemos aí o esfriamento das águas, esse resfriamento faz com que nós tenhamos aí a configuração de um Laninha, de fraca intensidade, é bem verdade, mas uma configuração de Laninha. E as previsões mostram que para o mês de janeiro e fevereiro nós temos aí as temperaturas vão passar a esquentar um pouco mais, né? As previsões mostram essa situação em janeiro e em fevereiro, uma situação muito próxima da neutralidade, ou seja, teremos aí um aquecimento mais próximo da neutralidade, o que configura que nós estaremos migrando para a neutralidade. E olhando exatamente este modelo, o modelo australiano, que é referência mundial para a mensuração desses dois fenômenos climáticos, mostra exatamente isso, que a intensificação desse resfriamento acontece no mês de dezembro, mas logo em janeiro e fevereiro nós temos o aquecimento dessas águas migrando aí para uma situação de neutralidade. E a preocupação fica por conta, logicamente, não só pela regularização das chuvas, mas o impacto no sul do Brasil. Olhando o ritmo de plantio, nós temos aí 58% das lavouras semeadas até a última semana, e nós devemos alcançar agora nessa semana próximo de 68% de semeadura no Brasil na safra de soja 25-26. A preocupação fica por conta da regularização das chuvas. E olhando o acumulado das chuvas para os próximos 15 dias, nós vemos uma certa regularização das chuvas, principalmente no centro-oeste brasileiro, o que deve acelerar bastante os trabalhos de plantio e também do desenvolvimento da safra. Por isso, a grande atenção fica por conta das chuvas e também do que vai acontecer com o fenômeno Laninha ou El Niño, porque isso tem um impacto direto, principalmente nas lavouras do sul do Brasil. Por isso, a atenção grande, o acompanhamento vai ficar por conta do clima, muita atenção para a confirmação dos modelos climáticos das chuvas, que devem trazer certa regularização, e também de olho no que acontece no Laninha, com este impacto. Logicamente que as previsões trazendo aí uma certa neutralidade para o mês de janeiro e fevereiro, mês que é crítico para as lavouras no sul do Brasil, diminui um pouco a preocupação com a safra aqui no Brasil. Mas temos que continuar acompanhando essa situação. Outra dica valiosa, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. Lembre-se, nós temos encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. Para quem negocia no mercado internacional, esse tipo de análise é sempre mais que valiosa, é indispensável. E está chegando um grande dia, mais uma edição do Leilão das Marcas, que vai acontecer na próxima terça-feira. Acompanhe os detalhes. Leilão Virtual 10 Marcas. José Moacir Turquino e convidados ofertam 1.200 animais para cria, recria e engorda. Aproveite essa oportunidade. Dia 18 de novembro, terça às 19 horas, pelo horário de Mato Grosso do Sul e às 20 horas pelo horário de Brasília.
Leilão virtual 10 marcas. Realização, Programa Leilões e Panorama Leilões. Transmissão Canal Terra Viva e retransmissão Remate Web. Reserve a data. O Leilão 10 Marcas tem assinatura da tradicional família Turquino. Certeza de qualidade e sucesso. Nós esperamos você na próxima terça-feira, dia 18. A transmissão é pelo canal Terra Viva. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem sobre o presente e o futuro do agro brasileiro do ponto de vista de mudanças climáticas. A produção da matéria tem como foco a COP30. Em meses de reuniões, debates e com muito conhecimento científico, foram definidas pela Embrapa as propostas para enfrentamento das mudanças climáticas. Nesse documento a gente traz quais são assim, o nosso foco, né, do ponto de vista da ciência, que a gente poderia estar para contribuir para essa agricultura, né, que precisa aumentar a produção, a produtividade, mas de maneira mais sustentável, não só do ponto de vista econômico, mas ambiental e social. O agro brasileiro é um dos setores com maior potencial para contribuir para a solução do problema climático no mundo, diziam os especialistas. Com a incorporação de novas técnicas, tecnologias, bioinsumos, recuperação de área degradada, áreas de reserva, áreas de proteção, é que o setor é uma verdadeira estufa a céu aberto, que sequestra carbono, enraiza no solo, produz alimento, bioenergia e fibras. A história da agricultura brasileira vai ser apresentada na COP30 com um destaque: o que foi feito até agora. E aí se traz muito o uso da ciência, da tecnologia, com foco na sustentabilidade. Vai se falar muito do que se precisa fazer agora também. E aí é financiamento, maiores recursos, flexibilidade do mercado. E tem uma outra questão ainda: o que precisa avançar. Uso da inteligência artificial na agricultura, por exemplo, uso de bioinsumos e também resolver alguns problemas ainda. E aí talvez o desafio seja maior. Desmatamento ilegal, invasão de terra, incêndio criminoso, garimpo clandestino. Nós temos leis que não são cumpridas, inclusive com a florestal. A CNA elaborou este documento com as propostas do setor para a COP30 e cita o legado que a conferência deve deixar para a Amazônia. Direito à produção sustentável, regularização fundiária e ambiental, segurança alimentar e combate ao desmatamento ilegal, ainda crédito diferenciado para produtores da Amazônia, fortalecimento da bioeconomia, soberania e segurança no território e investimentos em logística e energia limpa, além da valorização do agricultor da região. Nós já fazemos isso, como eu falo sempre, há pelo menos 25 anos com uma agricultura de baixa emissão de carbono e há pelo menos 50 anos cumprindo o Código Florestal mais restritivo do mundo. Seria um justo reconhecimento para o seu Carlos, que preserva 75% da propriedade onde planta café, no Distrito Federal. Nas culturas de grãos do Cerrado, hoje tudo é plantio direto, que estão também evoluindo para a agricultura regenerativa, e isso está ocorrendo também no café, por exigência dos consumidores. São reflexões, gente, importante e que o setor tem se empenhado em ser um participante proativo, eu tenho certeza. Chegou a hora de mais um rápido intervalo aqui no nosso Campo Vivo. Antes, veja o que deixamos para você no próximo bloco do programa. Qual é a área que o agro ocupa no Brasil? Um estudo da Embrapa está sendo divulgado na COP30 em Belém. Uma usina pública de compostagem que ajuda o meio ambiente e pode gerar renda. Tudo isso e muito mais em instantes. Eu e o Campo Vivo te esperamos. O Campo Vivo está de volta. Se ajeite por aí, porque ainda temos muitas boas informações por aqui. E a COP30 continua acontecendo no Pará. O evento tem apresentado o cenário nacional e internacional em relação ao meio ambiente. A Embrapa Territorial apresentou novos dados sobre atribuição, ocupação e uso de terras no Brasil. Vamos acompanhar. Os dados atualizados mostram que mais de 65% do território brasileiro permanece coberto por vegetação nativa, considerando áreas protegidas pelo Estado e as porções preservadas dentro das propriedades rurais. Só os produtores mantêm 29% do território nacional
dedicados à conservação. As áreas de proteção integral, terras indígenas e áreas militares representam 19,7% do país. Já as unidades de conservação de uso sustentável somam 6,5%. Os outros 10,4% são áreas não cadastradas, mas com vegetação nativa identificada por sensoriamento remoto. As atividades agropecuárias ocupam 31,3% do Brasil. A agricultura responde por 10,8%, enquanto a pecuária, 19,4%. Já a silvicultura, 1,1%. Em comparação a levantamentos anteriores, a área de lavouras cresceu, enquanto as pastagens recuaram. O estudo também trouxe dados do Cerrado. No bioma, as terras destinadas à proteção e preservação ambiental ocupam 52,2%, sendo 34,7% dentro dos imóveis rurais. A agropecuária está em 45,9% da área. Já na Amazônia, a preservação chega a 83,7% do bioma, puxada pelas grandes extensões de unidades de conservação, terras indígenas e áreas militares, que somam quase 35%. Outras 27,4% são áreas preservadas, dentro das propriedades. A agropecuária ocupa 14,1% do bioma, sendo 12,1% de pastagens e 2% de lavouras. A gente usa dados do Ministério do Meio Ambiente, dados do IBGE, né, dados do Cadastro Ambiental Rural, para entender, fazer essa radiografia de como o Brasil ele usa e atribui porções do seu território para fins de preservação, proteção e conservação. Então esse trabalho ele usa uma grande massa de dados, um grande volume de dados, né? Então toda uma equipe de geoprocessamento trabalhando em cima dessas informações para tirar sobreposição, né, entender a complexidade desses bancos de dados para trazer esse raio-x que a gente trouxe aqui hoje. Esses números mostram que é possível produzir com sustentabilidade. E o mercado está cada vez mais exigente nesse sentido. Não dá para perder o foco, não é mesmo? E em Campinas, no estado de São Paulo, a compostagem sustentável tem gerado resultados muito positivos. Além dos benefícios ambientais, o sistema ajuda a economizar mais de R$1 milhão por ano. Vamos até lá? Já diz o ditado popular, na natureza tudo se transforma. Em Campinas, restos de podas de árvores, frutas podres, grama e tantos outros materiais orgânicos são trazidos para esta usina de compostagem, onde vão se transformar em adubo. Aqui, por dia, chegam 100 toneladas desses materiais. Tudo é triturado e depois misturado à terra. Adiciona água e deixa entrar o oxigênio. Essa conjuntura, né, de calor, o oxigênio e a água vão dar as condições ideais para esses micro-organismos se desenvolverem e fazerem a decomposição desse material que a gente recebe aqui, esse material orgânico. A usina produz cerca de 700 toneladas por mês desse composto em uma área de 165 mil metros quadrados. Fertilizante orgânico gerado a partir da compostagem é utilizado em praças, plantio de microflorestas e até hortas desenvolvidas aqui em Campinas. A quantidade de nutrientes que existe nesse adubo é tão grande que traz inúmeros benefícios para as plantas, como esse repolho em que foi utilizado esse composto. E a planta que cresce num ambiente rico em matéria orgânica, ela é mais saudável, né, porque ela tem uma oferta ali de nutrientes bem variada, né? E também ela tem uma estrutura melhor, né? Um enraizamento, tudo isso, né? O solo mais rico em água, então tudo isso garante que a planta cresça mais saudável também. A usina já existe há 5 anos na cidade. Além dos benefícios para o meio ambiente, ela representa uma economia de R$1 milhão por ano, ao evitar que esses materiais sejam enviados ao aterro sanitário. Agora, o próximo passo da prefeitura é leiloar o fertilizante produzido. A ideia é essa daí, né? É vender esse composto, né? Para poder, né? Diminuir o custo aqui, né? Porque a gente também tem um custo para fazer esse composto. E na venda disso daí pode ajudar, então, nos cofres públicos da prefeitura. Tá aí, gente, um modelo de compostagem a ser seguido por outras prefeituras. Com adaptação para cada caso, o sistema deve gerar o mesmo resultado, não é?
E o nosso Campo Vivo de hoje chegou ao fim. Muito obrigada por ficar aqui com a gente durante todo o nosso programa. Antes de ir embora, eu e toda a equipe deixamos aqui nossa força para os moradores de Rio Bonito do Iguaçu. Como todo mundo acompanhou, o município que fica no centro-sul do Paraná foi atingido por um tornado, com ventos de até 300 km por hora. Quase toda a área urbana e parte da rural ficaram destruídas. Vidas foram perdidas e muita gente se feriu. Mas a solidariedade do paranaense e até de pessoas de outros estados está ajudando a população de Rio Bonito do Iguaçu a se recuperar da fúria do clima. O poder público também está dando apoio aos moradores. A gente espera que tudo fique bem o quanto antes. O Campo Vivo, gente, volta no próximo domingo, sempre a partir das 7h30 da manhã. E eu, Luli Barbeiro, espero por você. Até lá. Tchau.